Nesta manhã, a palavra do Senhor, irmãos, encontre espaço. A gente diz assim, que encontre guarida no seu coração. Guarida é espaço. E possa renovar todos nós nessa manhã. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. E eu vou usar uma frase como pano de fundo para a mensagem. E a frase é: de hóspede a morador. Lucas 19, do 1 ao 10, eu vou ler para ser bem rápido. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A tradução da leitura é a Nova Versão Internacional, abreviada é NVI. Eu coloquei essa frase, esse tema, de hóspede a morador, porque quando nós pegamos o texto da casa de Simão, o fariseu, e que entra uma mulher que vem de fora, porque Jesus fora convidado para poder fazer uma refeição para um banquete. E Jesus entra naquela casa e não é tratado a nível daquilo que ele merecia ser tratado. Todos conhecem essa passagem de Lucas, em que a mulher, só que em dado momento do banquete, uma mulher vem de fora e entra. E alguém que vem de fora leva a bênção que era do dono da casa. Imagine entrar alguém com um presente para você, e de repente vem alguém de fora e você pega o presente, ao invés de dar para a pessoa que te convidou, o anfitrião vai e entrega o presente, e você, ao invés de dar o presente para o dono da casa que te convidara, você dá o presente para alguém que chega de fora. E eu coloquei essa frase de hóspede a morador, porque na casa relacionada à casa de Zaqueu foi diferente. Porque na casa de Simão, o fariseu, Jesus entra e é convidado como hóspede, era convidado para entrar, para fazer refeição. Ele entra, mas ele faz morada na vida de alguém que está chegando de fora. Mas na casa de Zaqueu é diferente, porque ele entra como hóspede e sai de lá como morador do coração de um homem enriquecido, e pela sua colocação, porque ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, porque a sua consciência estava lhe acusando naquela hora, eu restituo 4 vezes mais. É sinal que ele enriqueceu de uma forma ilícita. E Jesus passa por Jericó e faz grandes milagres. Lucas diz que Jesus entrando em Jericó, Lucas 10, 19, 1 e 10.
Mas Marcos, capítulo 10, versículo 46, estávamos até conversando, eu e o pastor Aleph, Leandro, né, lá nos jovens, que eu fui lá aprender um pouquinho com ele, fui ministrar a palavra sobre missões para os jovens. Irmãos, pregar aqui não é fácil, dá tremedeira, dá alegria, os joelhos se batem, né? Mas falar para jovem é mais difícil ainda, não é fácil não, falar para jovem não é fácil. E eu estava conversando com ele, porque Lucas faz a menção de que Jesus entra em Jericó. Em Marcos 10, 46, Marcos faz a colocação de que Jesus estava saindo. Ou seja, Jesus sai da casa basicamente isso, sai da casa de Zaqueu e vai, quando ele sai de Jericó, ele toca no cego de Jericó. E Marcos é ao contrário, Lucas diz que ele está entrando e Marcos diz que ele está saindo. A colocação é simplesmente que de repente alguém vai dizer, mas eu já li em Marcos 10, é diferente. É porque Marcos faz a alusão e a colocação da Jericó antiga do Velho Testamento. E Lucas está fazendo a colocação da cidade Jericó, que foi feita dentro de Jericó, do lado oeste. Porque do Jordão até Jericó, 24 quilômetros. 8 quilômetros, mas de Jerusalém até Jericó, 24 quilômetros de distância. Mas Herodes o Grande fez uma nova Jericó dentro da Jericó velha. E eles não se contradiz, é que um faz a colocação de Jericó antiga e Lucas apenas faz a colocação da passagem de Zaqueu, da Jericó nova. Foi por isso essa colocação apenas para conhecimento. Quiser aprender mais, só ir para o seminário, que nós temos bons professores aqui. Então Jesus entra naquela casa, mas ele entra convite. Há chavões que quem diz assim, fulano não perde oportunidade, não joga uma bola fora, todas elas que ele chuta, ele faz gol, acerta em todas. Jesus nunca entrou no lugar por entrar, nunca foi apenas uma coincidência, como também não deva ser uma coincidência porque você veio aqui nesta manhã. Deus trouxe você para renovar você, Deus trouxe você para curar você, seja no físico ou no espiritual, e ambos, no espiritual ele quer fazer, no físico ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas o maior desejo é que na sua vida espiritual, o Senhor cure você, trate você, restaure você, levante você, e faça algo tão maravilhoso como fez na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse glória veio com vontade, oh glória. Podemos dizer todos juntos, oh glória. Tinha um cantor antigo, animador, ele era bem animador, chamado Paulo César Graça e Paz. Quem é daquela época sabe. Não vem para cá dizer que você não sabe não, porque você é bem daquela época, tá, seu pastor Anselmo? Irmão, me atirou e depois me entregou a arma carregada. E senta aqui. Mas eu tenho medo dele, irmão, ele não é mole não. Ele é debochado demais, é gente boa, nosso amigo, meu irmão, tem unção, tem graça, tem conhecimento, mas é debochado. Você conhece a frase linda que um servo de Saul fez para Davi? Saul diz assim, procura alguém que possa me tirar esse espírito mal que está sobre mim. E alguém levantou e disse, eu conheço um, filho de Jessé, belemita, valente, sisudo em palavra, homem de guerra. Aí a frase culmina com, se não tivesse ela, e o Senhor é com ele. Com ele é tudo isso, tem conhecimento, tem unção, tem graça. Se não combinar, é debochado, não tem frase bonita. Aí tudo dá glória, eu dou glória por ele ser debochado, não tem problema não.
Quem prega sabe que o pregador tem os artifícios, porque ele sabe que ele está nervoso. Jesus passa por Jericó e opera grandes milagres. Faz um cego de nascença enxergar, mas também cura um outro cego, um cego espiritual chamado Zaqueu. Jesus se faz convidado a se hospedar na casa do curioso Zaqueu, de hóspede da casa de Zaqueu, a morador do coração do publicano, e de hóspede ele passa a ser morador. Primeiro, Jesus, ele não fica apenas algumas horas, tudo dá-se, pelo que Lucas colocou, que ele estava entrando em Jericó, a multidão já vinha segurando ele há muito tempo, porque aonde ele parava, não era menos do que 6 horas para falar. No sermão do monte, irmãos, ele ficou, foi tempo, quando foi chegando, dá para entender que era desde manhã até a noite, que quando foi chegando a noite, alguém disse ao Senhor, despede esse povo, eles vão morrer de fome, porque o dia estava indo embora e a noite estava chegando. Então significa que até Jesus chegar a Zaqueu, demorou tempo. Você vai meditar mais profundamente, porque não é nisso que eu quero entrar. É porque Jesus, ele não apenas entrou e saiu, como ele fez na casa dos dois, do caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, não. Jesus, ele disse, me convém pousar em sua casa, ou seja, ser hóspede em sua casa. A diferença é alguém se hospedar na sua casa, e a diferença é alguém morar na sua casa, fazer parte de dentro da sua casa. A geração hoje tem Jesus como hóspede. No dia 24 de dezembro, nós temos Jesus apenas como hóspede, que entra e sai no mesmo dia, que quando acaba o banquete, acaba o peru assado maravilhoso, o pernil, a rabanada, Jesus vai embora, quando entra outras coisas, porque é apenas o hóspede, mediante desejos comerciais e mediante uma festa típica nossa, e para não dizer de muitos lugares do mundo. Jesus vai para uma casa e ele tem a liberdade. Primeiro, quero falar das 2 atitudes. Primeiro, as atitudes de Zaqueu. Primeira atitude de Zaqueu, curiosidade e vontade de ver quem era Jesus. Se ele teve curiosidade e queria ver, porque ele já tinha recebido notícia daquilo que aquele homem estava fazendo. E ele foi lá por quê? Simplesmente porque queria ver, uma curiosidade. Para ele era uma curiosidade, mas para aquele que já tinha visto ele. Porque Jesus não olhou, Jesus não precisou ver Zaqueu na árvore para saber que era Zaqueu. Antes mesmo de entrar em Jericó, Jesus já sabia quem era, aonde ele está, em que caminho, em que condições. Ele sabia que ele já estava na árvore antes dele subir nela. Hoje, antes de você vir para cá, Jesus já sabia quem era você, aonde você ia, de onde ia sair, porque Ele conhece todas as coisas. E sabendo disso, você não entrou nesta manhã por acaso, ou vai ver a igreja bonita, os instrumentos maravilhosos que tem aqui, ou os pastores que brequem bem nessa casa, ou pelo seu parente estar aqui. Você entrou aqui com o propósito de Deus, e Ele quer cumprir na sua vida hoje. E agora? E agora? Talvez você veja até por curiosidade. A curiosidade é sua, mas o maior desejo é do Senhor em fazer da sua vida, do seu coração, hóspede, não apenas hóspede, mas morador para sempre. Oh, aleluia. Não sei o que trouxe você aqui. Ainda que a sua motivação seja diferente de Zaqueu, não perca a viagem. Jesus está aqui e pode acontecer alguma coisa na sua vida. Para Zaqueu, era mais alguém que ia passar. Para Zaqueu, era mais alguém importante que ia passar, porque a fama de Jesus já percorria a cidade na época.
Mas para Jesus era mais alguém à beira do caminho, esperando pelo amor maravilhoso. Para Jesus era mais um doente cheio de saúde, mas doente na alma, cego não pelo que ele curou antes, mas cego na visão espiritual. Ele entrou naquele lugar com uma finalidade de fazer Zaqueu que enxergar aonde ele não via, poder enxergar nele a salvação, a eternidade, o Senhor que cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu ainda estou nessa casa por curiosidade. Perca a sua curiosidade e deixe Jesus fazer o que Ele tem vontade de fazer na sua vida. Zaqueu vai com uma vontade, Jesus vem com outra. Zaqueu vai apenas com vontade e curiosidade de ver, Jesus vem com a vontade de quê? De salvar e libertar o que se havia perdido. Você pode dizer glória a Deus? Rompeu as barreiras para matar a sua curiosidade. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quem sabe você rompeu certas barreiras, preconceitos sobre a igreja. O grupo de conexão, você que ainda não faz parte dele, vá, procure uma casa mais próximo à sua, onde tem um grupo de conexão, terça não tem culto, quarta, quinta, sexta-feira, nós temos grupo de conexão. De repente, alguém da sua família tem dificuldade de vir à igreja, leva ele para um grupo de conexão. Quem sabe o seu coração está ardendo com vontade de fazer o que Zaqueu fez, levou Jesus para casa, abre a porta da sua casa e deixa entrar esse trabalho maravilhoso que a ERC está fazendo, porque é do grupo de conexão para a casa do Senhor, que nós chamamos no evangelismo de evangelismo inteligente. Então rompeu barreiras para matar a sua curiosidade. Quantos vêm à igreja até com esse sentimento, curiosidade, mas às vezes as barreiras não deixam ele nem chegar na porta. Quantos já disseram, já passei ali na porta, mas não consegui entrar nessa casa, porque a primeira coisa que eles têm como mito relacionado a IERC é o quê? Igreja de rico. Oh, aleluia! Oh, glória! Igreja de rico? É rico da graça, da unção, do poder. Se não fora isso, irmãos, a gente estava mal. Aí, assim, igreja de rico, começar para os pastores, quando vê um pastor, né, barbudinho, como diz velhinho, descendo a Três Rios, com uma bicicleta que mais parece uma barata descascada, e eu vou dizer, eu ando de bicicleta para tudo quanto é lado, paro no prédio, vou fazer visita, porque esse é o nosso coração. O nosso coração aqui não é enriquecer, mas é enriquecer vidas, com a presença da maior riqueza, e mais refinado que o ouro puro, e mais doce do que o mel. O nome dele é Jesus Cristo, e ele merece uma salva de palmas da sua igreja. Aleluia! Tem um metidinho aí que tem um carro, tem uma moto. Mas, irmãos, é esfolado. É aula de grego aqui, aula de ali, aula de pregadores, escola de pregadores, é aula de, não sei, né, aula de dança, não tem assim um molejo assim, igual o pastor Alvi, que é de... Aleluia! Irmão, tem coisa que é de berço, e tem coisas que não, ele sabe, irmãos. Pega o passe, ele dá o passe direitinho, ele joga a menina para lá, para cá, a esposa, dança bolero. Aí ele fala, sabe o quê? Que eu danço a dança do siri.
Irmãos, ele tem que louvar o Senhor, porque enquanto ele estava lá na igreja, na vigília da vida, eu estava perdido nesse mundo. Dentro de uma escola de samba, perdido, embriagado, bêbado. E conheci Jesus, e Jesus o Evangelho é liberdade, irmãos. A gente tem essa alegria de falar, de brincar aqui. E se alguém falar assim, eles brincam do púlpito, é porque eu sou livre. Porque antes eu tinha uma liberdade, mas eu era preso. Mas quando eu fui conhecer Jesus, há 42 anos, entrei na igreja. No dia que eu entrei, eu ouvi, fui na frente e fiquei. Jesus de hóspede passou a ser morada do pastor Alvi e no coração de todos aqueles que estão aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Terceira atitude, ouviu um chamado e aceitou em receber Jesus em sua casa. Hoje neste lugar há uma voz que chama por você e quer fazer parte na totalidade da sua vida. Zaqueu foi por curiosidade, mas a curiosidade o salvou da perdição eterna. Terceira atitude, reconhece a sua condição. Mas Zaqueu levantando-se disse ao Senhor, olha, Senhor, versículo 8 do capítulo 19, se quiser colocar. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, nessa versão diz assim, devolverei 4 vezes mais. Charles Spurgeon disse uma frase maravilhosa, a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e continuar feliz. Se considerar, saber que é pecador e continuar feliz. Frase pesada essa, né? Que atitude você tem hoje diante de Deus? Será que reconhecemos que somos que Ele apenas vem e vai embora? No Velho Testamento fazia isso. O Espírito Santo de Deus descia, usava e ia embora. Usou Davi na unção e na graça e foi embora. Usou Elias com autoridade tremenda, né? E dá para a gente perceber que o homem ainda reclama com Deus, somente e verdadeiramente, somente eu fiquei como profeta em Israel. O Senhor falou para ele, seu bobo, ainda tem milhares que não dobraram o seu joelho a Baal. Você não está sozinho nessa história não, você está sozinho aí, mas eu estou contigo. É como se dissesse, eu estou contigo, mas tem joelhos que é a teu favor. Tem hora, irmãos, que a gente pensa que somos nós, que aconteceu porque eu sou o cara, porque eu tenho muito conhecimento, porque eu tenho muita unção, porque sou eu, seu, e Deus vai dizer para mim e para você, mas tem ainda, além dos meus olhos e a minha atenção sobre você, ainda tem joelho que dobram e oram por você. Quantas vezes uma irmã chegava para mim e falava, 3 horas da manhã, eu estava orando pelo Senhor, pastor Alvi, e sempre me encontrava, Maria dos Prazeres, 3 horas da manhã, eu estava orando pelo Senhor, pastor Alvi. Um dia o filho dela, que não é crente, falou assim, rapaz, o que você tem? Minha mãe todo dia levanta a voz, 3 horas da manhã, para orar por você. Nunca é demais, irmãos. Se há um presente para mim, para o Anselmo, para o pastor Afonso, pastor Anselmo, para os pastores, para obreiro, quem trabalha aqui, é quando alguém chega e fala assim, olha, hoje eu não quero gabinete pastoral, se vier, nós atendemos. Hoje eu vim aqui para ministrar uma palavra. Deus te abençoe, te renove, abençoe sua casa, abençoe a sua família, que o Senhor não deixe você parar, que te dê revelação da palavra, porque isso é maravilhoso demais. Sabe o que eu vou bater no peito? Bem grande, eu careço disso. Não tem gigante aqui, não tem gigante ali, não tem gigante ali, não tem aleve gigante não. Tem homens que só estão de pé pela graça do Senhor. Como eu falei para os jovens, é apenas vaso de barro. E só tem algo de valor, porque ele não apenas entrou, mas ele mora, ele habita dentro desse vaso. Ele habita dentro desse vaso aí.
Atitude de Jesus. Primeira atitude de Jesus, não levou em conta o que a multidão dizia a respeito do seu anfitrião. Se ele fosse levar em conta, ia escolher uma casa de alguém que já tivesse com ele. Ele escolheu uma casa de alguém que pudesse hospedá-lo. Mas a intenção de Jesus não era apenas ficar na casa de Zaqueu, mas era morar na vida de Zaqueu. A finalidade de Jesus não é apenas trazer você aqui para levantar a mão, cantar, adorar, não. A finalidade de Jesus é morar em você, viver com você, andar com você, ser seu amigo, ser teu Deus. O Senhor não sabe como está a minha vida. Zaqueu não sabia, só sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Precisa de mim, ladrão, porque ele faz essa colocação, de que principalmente, eles eram odiados, irmãos. Primeiro, porque eles tinham um vínculo com Roma, cobravam impostos, e esse imposto, Roma, levava muita coisa. Então o judeu, publicano, era odiado, porque o texto diz assim, versículo 7, diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus sabe quem você é. Essa é a graça. Ela se manifesta antes de qualquer decisão sua. Já foi manifesta na cruz do Calvário. Com certeza os calvinistas gostaram dessa palavra agora. Jesus ia morrer depois da situação de Zaqueu. Era o caminho para a cruz. À medida que ele ia passando e que ele ia fazendo a vontade do Pai, o seu final era a cruz. Morte de cruz. Mas o seu rastro foi rastro de vida restaurada, vidas curadas, vidas libertas como o homem da cidade de Gadara, vida liberta como Madalena, até chegar lá na cruz. Quando ele fala para Zaqueu para descer, ele já tinha amado Zaqueu. Quando eu e você viemos até ele já tinha nos amado. É a graça, nos amou quando nós ainda éramos pecadores, diz a palavra do Senhor. Ele sabe quem você é. Ele sabe, você está sentado aí no banco, ele sabe como está o seu coração e a sua vida. Mas uma coisa, a gente se alegra muito, ele quer você do jeito que você tiver. Ele te quer. Pode alguém te rejeitar, teu pai, tua mãe, o Senhor diz, todavia eu não te deixarei. Ele te quer. Segunda atitude de Jesus. Aceitou o reconhecimento de Zaqueu, porque saiu do seu coração de uma forma genuína. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Davi é muito inteligente, irmão. Escolhe aí, você errou comigo, escolhe. Para quem você deve correr? Corre para os homens? Ou vem para mim? Ele correu para a mão do Senhor, irmãos. Teve consequência do seu erro, mas viu a graça de Deus sobre a vida dele. Aí escreve o Salmo 51 até próximo ao 60, todos eles é praticamente pedido de perdão, reconciliação com Deus, porque estava mal diante do Senhor, mas o Senhor não o rejeitou, porque ele tinha um coração
quebrantado e contrito. Sabe o que é um coração quebrantado? Alguém que chora e contrito. Não é alguém que chora muito não e à toa não. Como não chora nem à toa nem muito, mas choro. Ele diz que a gente é piega. A pastora Rosemary, que foi pastora aqui, qualquer coisa, fui fazer sepultamento com ela. Quando eu olhei, pastora Rosemary, a senhora conhece a pessoa? Não, mas, meu Deus, aleluia. Orava por tudo. Bênção do Senhor, saudade da pastora. Deus a abençoe onde ela estiver, ela e a sua família. Quebrantado e contrito é quem pesa o erro que faz. Davi pesou o seu erro. Isso consertou diante do Senhor. Terceira atitude de Jesus, ele combina com a frase mais linda do texto. E esse é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido? Jesus te achou hoje, através da sua palavra. Vou citar 2 chavões seculares, e que não são ofensivos. Jesus não dá pontos sem nó. Jesus não dá viagem perdida. Ele encontra com uma mulher samaritana e aproveita a oportunidade e salva aquela mulher. Vai a Jericó e acontece o que eu estou narrando para você em Lucas 19, mais a cura do cego. Vai a Gadara e liberta um homem endemoniado. Vai a Penha. Vai a Penha. Numa comunidade, num bairro. E faz a obra. E continua trabalhando na vida do Alvir. Onde você estava numa manhã como essa? Se Jesus não achasse você. Hoje Ele está aqui para te buscar e salvar. Para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus entrou na vida daquele homem e operou uma transformação radical. Hoje Ele quer trazer uma transformação radical em sua vida. Esta é a manhã de Deus na sua vida. Jesus entrou naquela cidade com propósitos e cumpriu. Nada ficou para depois. Quem abriu seu coração naquele dia foi poderosamente tocado por Ele. Houve, na sua passagem pela terra, houve cura, libertação, salvação. Melhor dizendo, o jovem que gosta disso, e desculpe, porque é carinhoso e respeitoso o que eu vou falar. O combo Sky foi completo. Cura fisicamente, depois cura espiritualmente. Cura o cego e salva o cego, porque a Bíblia, o texto continua dizendo assim: e seguiu Jesus. O combo completo. A gente quando diz assim, irmãos, eles perturbam o meu telefone. Eles mandam mensagem toda hora, e às vezes alguma pessoa que quer ligar para mim, ou alguém, nós temos um processo de segurança, às vezes liga para mim, liga para o pastor Anselmo, Afonso, e a gente tem hora que, mas liga toda hora, quando não quer oferecer empréstimo do SUS, toda hora, e eu tenho, às vezes são irmãos que estão ligando, mas por que ligam todo mundo? E tem um que liga: Senhor Alvir, é o senhor mesmo? Tudo bem, é um prazer falar com o senhor. Alvir Pereira Lima, já sabe até meu nome, completo. Não, que nós estamos oferecendo um combo completo. Eu falei, é o quê? Não, nós temos um combo da Claro, da Sky, ou da Claro, da Sky, ou da Oi. É televisão, celular, internet, de casa, móvel, completo. Parece uma brincadeira, irmãos, mas o combo para a nossa vida tem que ser completo. Completo. Não, mas eu vim aqui porque eu me sinto bem. Está incompleto.
Eu venho aqui porque eu me sinto bem, porque Jesus me fez sentir bem, e eu estou saindo daqui porque Ele mora na minha vida. O combo está completo. Hoje não é o seu dia, porque não foi o dia de Zaqueu, irmãos. Foi o dia de Jesus na vida de Zaqueu. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de Jesus na sua vida. E ele de hóspede a morador. De hóspede da casa, mas morador do coração de Zaqueu. O que é Jesus para você? Apenas um hóspede? Você convida ele para situações apenas? Ou ele é morador da sua vida? Está incompleto? Hoje é a manhã dele na sua vida. Zaqueu tinha um sofrimento, irmãos. Aquilo era um sofrimento na vida dele. Enriquecia, mas era um sofrimento. Porque dá para entender que quanto mais tinha, mais queria. Mas ele encontra com a maior riqueza. A riqueza que não ia ao baú onde ele guardava os seus denários de ouro. Não ia para os cofres da sua vida. A riqueza que entrou naquela manhã foi para o lugar certinho. O seu coração. Hoje o Senhor vem salvar o que se havia perdido. A mensagem dessa manhã, ela é uma mensagem evangelística. Como se eu senti quando Deus colocou essa palavra no meu coração, como se a igreja toda, como se 70% aqui não fosse crentes. Porque ela é uma mensagem para não crente. Mas ela é uma mensagem, irmãos, para mim e para você. É uma mensagem para a igreja. Precisa ser completo. E se nesta manhã você entendeu de que você precisa sair daqui como Zaqueu saiu daquele lugar até a sua casa, Zaqueu não foi sozinho. A música evangélica mais tocada em todo e qualquer lugar foi a música de Zaqueu. Se eu não me engano, é a Rede Danese, né? Irmãos, botequim, bares, os bares na Penha, Vila Cruzeiro, Corte 8, onde eu morava, Vila Cruzeiro, onde eu nasci. Quando eu entrava na Vila Cruzeiro, eu pensava que era uma igreja, mas era cantando Zaqueu. Nunca o nome de um homem falou-se tanto como naquelas máquinas de níquel. Você coloca uma moeda e toca a música. Só ouvia sujeito lá para frente e para trás, Zaqueu, 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 Zaqueu. Irmãos, tocava e dizia assim, coisa de Deus colocando aquilo que é profano. Mas eu tenho convicção, irmão, de que muitos foram balançados. Muitos que estavam lá levantando o copo lá, louco, gastando o seu dinheiro do mês. Eu vi muitos com um copo de bebida chorando, lágrimas descendo, porque na verdade não queria ficar ali. Irmãos, a palavra de Deus não volta jamais vazia para Ele, mas antes faz o que apraz o seu coração. E qual é o prazer de Deus hoje, nesta manhã? É Ele fazer a obra na sua vida, nesta manhã. E hoje o Senhor te chama. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, eu quero convidar você para que você fique de pé, porque já estou terminando. Não vou me alongar muito, não. Fique de pé, por favor. Hoje eu vim para ver como é essa igreja. Você veio para ver como é o Senhor dessa igreja. Você ouviu a palavra e hoje você quer uma transformação radical na sua vida, como foi na de Zaqueu.
Eu não quero apenas que você levante uma de suas mãos, não. Eu quero pedir que você saia do seu banco, para que venhamos a orar por você.